de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, estamos começando mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o Timácio do Batista até meio-dia falando em esportes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Liberado pelo DM, William Potker volta aos treinamentos e pode ser relacionado para o jogo contra o Londrina. Atacante foi desfalque na última rodada por lesão na coxa e volta a ficar à disposição. Pedro Vilhena aciona a Ponte na justiça por falta de pagamentos. Meia disputou apenas 8 partidas pelo clube em 2025, sem nenhuma contribuição para gol. Isaac, Cauã Jesus e Diego Torres brigam pela vaga de João Paulo suspenso pelo terceiro amarelo. Guarani inicia a venda de ingressos para a partida de domingo contra o Ituano. Os preços variam entre R$10 e R$60. Invicto na Série C, Hélio Cizenando é o primeiro treinador sem derrota nos 6 primeiros jogos pelo Bugre desde 2016. Com gols nos acréscimos, Juventus vence a Ferroviária e conquista o título da Série A2. Moleque Travesso marca aos 47 minutos do segundo tempo, vence por 2-1 fora de casa e conquista seu segundo título da competição. Roger Machado não é mais técnico do São Paulo. O treinador não resistiu à eliminação para o Juventude pela Copa do Brasil. Dorival Júnior é a prioridade da diretoria tricolor. Barcelona intensifica contato por João Pedro para a vaga de Lewandowski. Expectativa é de negócio. Gira em torno na casa de 100 milhões de euros. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp, também para o YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, daqui a pouquinho ela vai para o ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste domingo, o Guarani vai enfrentar o Ituano às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ituano, jogo da 7ª rodada do Brasileiro Série C. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Paulista. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem à noite tivemos mais times classificados às oitavas de final da competição, com destaque para o Palmeiras, que goleou a Jacuipense pelo placar de 4-1 e carimbou a sua vaga.
Ontem também quem se classificou foi o Mirassol, que venceu o Bragantino pelo placar de 2-1 no agregado 3-2. O Peixe também está classificado, fora de casa, venceu o Coritiba por 2-0. Vasco e Paysandu empataram por 2-2. Como o time Cruz Maltino havia vencido a ida por 2-0, garantiu vaga na próxima fase. Assim como também o Juventude, que eliminou o São Paulo, reverteu a vantagem do tricolor paulista, que havia vencido por 1-0 no Morumbi. Ontem venceu por 3-1 Juventude classificado e o São Paulo está eliminado. Quem também garantiu vaga na próxima fase foi o Atlético Mineiro, que acabou vencendo o Ceará nos pênaltis por 4-2, após ter perdido no tempo normal por 2-1. Quem garantiu vaga também na próxima fase foi o Remo, que voltou a vencer o Bahia por 2-1 no agregado 5-2 para o time paraense. Hoje, a definição dos últimos classificados. Tem Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, todos os seus jogos à noite, Confiança e Grêmio. 7h30 da noite tem Corinthians e Barra, primeiro jogo foi 1-0 para o Timão. Hoje também às 8 da noite tem CRB e Fortaleza, 9h30, Vitória e Flamengo nesse primeiro duelo, vitória do Flamengo por 2-1. Na terça-feira já haviam se classificado Fluminense, Cruzeiro e também o Internacional. Copa Norte, ontem nós tivemos a definição dos finalistas ou do último finalista da Copa Centro-Oeste, que faz parte da Copa Norte e também da Copa Verde. E na ocasião, nos pênaltis, o Anápolis, que disputa a Série C, eliminou o Vila Nova pelo placar de 4-3, após empate no tempo normal pelo placar de 1-1. Ontem também o Juventus da Moca conquistou o título da Série 2 ao bater a Ferroviária por 2-1. Primeiro jogo 0-0 na Rua Javari. Lembrando que Juventus e Ferroviária já haviam conquistado o acesso para a Série 1 do Campeonato Paulista. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes. Vamos ver aqui. O jogador Herbert está na hora de pegar um banco e dar oportunidade a outro jogador. Você concorda, Paulo Paiva? Concordo. Eu acho que, por exemplo, eu que critiquei muito, acho que o Parede, por exemplo, está entrando bem e poderia ser uma opção mais interessante, né? Vamos ver também como é que vai ser o comportamento do Maranhão, né, no próximo jogo. Vamos ver a regularidade dele, mas o Herbert é um cara que eu poderia segurar fora, assim, com toda certeza. Obrigado aí, Paulo. Natan Melo e Carlos Eduardo são as duas peças que entraram e transformaram o meio-campo do Guarani. Novidades que deram liga, hein? Vitor, do Taquaral ou do Parque Tropical. Sem dúvida. Quando você tem o meio-campo ajustado, com jogadores que pensam o jogo, tem bom passe, tem noção de marcação com ou sem a bola, né? Jogadores inteligentes, não é? Que participam do jogo, não só defensivamente. Você arruma o meio-campo, e o Guarani arrumou o meio-campo, na minha opinião, né? E olha que o William Farias está aí pedindo passagem também. Então veja que no setor, que eu tenho como conceito com muita importância, o Guarani tem opções muito interessantes. Eu não vi na prática, mas, por exemplo, um jogador que dizem está treinando bem é o Diego Torres. Se ele jogar o potencial que ele tem para jogar, ele briga cabeça a cabeça com o João Paulo, porque o João Paulo não está tão bem assim como está o Carlos Eduardo, como entrou o Natan Melo, como está o Cachoeira, está num nível abaixo, apesar de ser um grande jogador, não é? Vamos em frente. Um abraço, Vitor. Grande parte da culpa desta crise na Ponte é de quem elaborou os contratos anteriores junto aos atletas. É preciso responsabilizar a diretoria judicialmente. O Marcos, o que acontece é o seguinte, a culpa não é do atleta, né? Se ele assinou o contrato e foi contratado, o clube tem obrigação de cumprir o contrato que foi assinado. Agora, se o atleta não recebe, eu acho absolutamente legítimo ele ir à justiça e requerer os seus direitos. Não sei a sua opinião, mas eu penso assim. Agora, responsabilizar, o futebol é uma coisa muito complicada, né? Eu sempre uso esse exemplo porque é um exemplo prático e fácil de ser entendido. O Paris Saint-Germain contratou ao mesmo tempo Messi, tinha o Mbappé e levou o Neymar. Sabe o que eles ganharam? Nada. Você imagina o dinheiro que foi gasto para ter esses três do mesmo time. Fora os outros. Então,
mas é recorrente na Ponte. Quando você não tem dinheiro, eu não estou fazendo defesa de ninguém, não. Quando não se tem dinheiro, você tem que fazer apostas. E essa foi uma aposta que não deu certo. Não é? Mas eu entendo o que você está colocando. Eu não acho que você não tem razão, não. Eu acho que você tem razão. Não é? O futebol já passou da hora de ser levado mais a sério e com responsabilidade. Não é? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Como sempre, Carlos Lemos Matozinho, bom dia a todos, até para os rivais. E vamos seguindo em frente. E outra colocação aqui do Divanir. Divanir fala sobre o Neymar, uma série de coisas. Gente, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui para quem não entendeu. Eu estou falando isso desde segunda-feira. Eu não tenho nada contra o Neymar. Eu só acho que, primeiro, que eu gostei demais da contratação do Ancelotti. Por que eu gostaria que fosse diferente? Porque ele é um treinador de outro pensamento, com outro critério. A Copa da seleção brasileira não é essa. Ela pode até acontecer. Mas se eu sou Ancelotti, eu preparo essa seleção para 2030 você ter 90% do grupo formado. Agora você fica investindo em Danilo, Paquetá, Casimiro, Alexandro, Alisson e para colocar cereja em cima do bolo, desculpa, leva o Neymar, que não tá jogando nada. Tá tendo uma sequência aí, tudo bem. Mas eu sou fã do Neymar. Agora, eu sou mais fã da seleção brasileira. Eu quero o bem da seleção, o bem do futebol brasileiro. E não acho que ele faça diferença nesse momento. Não acho. Eu acho que mais desagrega e arruma problema. Eu pergunto uma coisa para você, Divanir. Pergunto uma coisa para você. Vamos imaginar que o Ancelotti leve o Neymar para a Copa. Vamos imaginar. E tá tudo certo para mim, viu? Vou torcer pra caramba para ele, caso isso aconteça. Você acha sinceramente que o Neymar vai ficar no banco da seleção brasileira? É para se pensar. Tá bom? E eu também não quero ter razão de nada, tá? Eu quero ser feliz e cada um fica com a sua opinião. Tá bom? E obrigado pela mensagem. Os horários dos jogos da Ponte em casa são horríveis. Fica difícil levar a família, principalmente crianças que são os torcedores do futuro. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Pedro Henrique. Pedro Henrique, os clubes com os pires na mão. Depende de dinheiro de televisão. A televisão compra e coloca a bel prazer. O clube fica em segundo plano. É assim que a banda toca. A campanha da Ponte é campanha de rebaixamento. 8 jogos, 5 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Vergonha. Adolfo do Taquaral. Bom, você está afirmando aqui, né? E eu também acho que é a campanha de rebaixamento. Dei muita risada ontem quando o Batistão comparou os jogos do Neymar e os jogos que os seus concorrentes disputam na Europa. Vi o CH louco da vida com o Batistão e dou razão para o amigo. O Batistão viajou na comparação. Então, comparar o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Modric com o Neymar, isso para mim é uma insanidade. Não é? E eu não estou falando de bola só, dos melhores momentos do Neymar, estou falando do momento. Você tem aí, você que está em casa, algum senão desses 3 que eu falei? Alguma coisa extra-campo, algum soco na cara ou tapa na cara de companheiro, não é? Tapar os ouvidos na saída do jogo, xingar e brigar com o torcedor, entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Agora ele está pagando de bom garoto e vou repetir, espero que, se ele for convocado, que ele ganhe a Copa para o Brasil. Mas eu tô nesse negócio faz muito tempo. Se você pegar o comportamento, principalmente na mídia, que ele trabalha e tem muita competência para fazer, não é? Que é um cara que ganha muito dinheiro e é muito inteligente, você percebe que o comportamento dele nos 6 últimos meses mudou completamente. E mudou porque ele está pensando diferente? Não, ele está fazendo uma série de coisas para ir à Copa. E é isso que eu penso. Agora vou dizer de novo, se for, tá tudo certo. Vou torcer por ele. Vamos em frente. 11h46 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área?
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, o elenco da Ponte Preta segue treinando, segue se preparando de olho no confronto da próxima segunda-feira. A Macaca vai receber o Londrina aqui no estádio Moisés Lucarelli e vai reeditar a grande final da Série C, que até hoje tenho certeza que está marcada na memória do torcedor pontepretano. Para essa partida de segunda-feira é muito importante a vitória para a Ponte Preta. Atualmente a Macaca é a 18ª colocada, tem 7 pontos somados, apenas 2 pontos acima do Londrina, que é justamente o vice-lanterna. E para essa partida, o técnico Rodrigo Santana vive a expectativa de poder contar com William Potker. O centroavante treinou normalmente com o grupo nesta quinta-feira, foi para o gramado do CT do Jardim Olina, participou das atividades e a tendência é que o Potker novamente apareça na equipe titular. E hoje pela manhã, quem conversou com a imprensa foi o volante André Lima, que desde que chegou ao clube assumiu a titularidade no meio de campo, vem evoluindo a cada jogo e falou um pouco sobre esse início de Campeonato Brasileiro da Série B da Ponte Preta e citou também os problemas extracampo. Cara, todo mundo sabe o que está acontecendo aqui dentro, né? Não cabe a mim vir falar aqui, mas é difícil passar por muitas coisas aqui na Ponte, como é difícil passar em outros clubes, mas temos que ter foco total dentro de campo e tentar ao máximo esquecer os problemas extracampo, para a gente pontuar, para a gente dedicar, para a gente vestir e honrar a camisa, né? Quando a gente veste a camisa da Ponte, não podemos entrar de qualquer forma, não podemos entrar de qualquer jeito. Claro, não é isso que tem acontecido, mas infelizmente em alguns momentos deixamos a desejar e poderíamos nesse momento estar com uma pontuação muito melhor, buscando estar entre os líderes. Infelizmente não estamos, mas temos elenco e temos capacidade de estar lá. E por falar em problemas extracampo, mais um jogador que defendeu a Ponte Preta no ano passado ingressou na justiça contra a Macaca por conta de valores em aberto. Dessa vez o meia Pedro Vilhena, jogador que disputou apenas o Campeonato Paulista com a camisa da Macaca, ingressou na justiça cobrando 1 mês de salário atrasado, auxílio moradia, férias, 13º, fundo de garantia, enfim, totalizando aí R$172 mil. Mais um jogador que defendeu a Ponte Preta no ano passado e agora entra na justiça contra a Macaca, cobrando valores da Ponte Preta. CH. Obrigado, Pedro. Tem essa história aí do Pedro Vilhena entrando na justiça contra a Ponte. Bom, é uma pancada por dia, né, Gleger? Bom dia. A gente não passa invicto aqui não, né? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço pra você, pro amigo ligado Bandeirantes. Cara, cada hora é uma novidade, né? Cada mergulho é um flash. Cada hora é uma novidade. É uma situação complicada, né, cara? E o grande problema, assim, claro, não é que atualmente a Ponte vive esse dilema fora de campo. Mas eu fico aqui imaginando, cara, daqui uns 5, 6 anos, né, esse monte de processo. Porque o cara ele vai entrar na justiça, mas, né, imagina daqui uns 5 anos, o que não vai acontecer? Você sabe o que está acontecendo no Botafogo do Rio, né? É a mesma coisa, né? Não, coisa muito pior. Porque quando você negocia a SAF, eu não sei o conteúdo do contrato, não sei quais eram as obrigações de direitos, mas o fato é que o John Textor foi lá, comprou o time, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, tá tudo certo. Tá? Só que as dívidas passadas do Botafogo continuam lá. O Wagner Mancini tem dinheiro para receber faz quase 20 anos. Então, essa coisa, então a Ponte tem que virar SAF. Olha, gente, e eu falo a mesma coisa para o Guarani. Primeiro, uma vez você vendeu, quem comprou é o dono. Então, se ele quiser, por exemplo, comprar o clube, estou dizendo o Botafogo, e não, eu só vou disputar Campeonato Brasileiro Sub-20 e vou montar um time para disputar a Série C no Campeonato Brasileiro. Ele comprou o time, ele manda. Então, se você não amarrar o contrato, obrigações e direitos, você pode ter uma surpresa completamente desagradável. O que você acha? O que você pensa, Gleger? Porque o pessoal toda hora, não, a Ponte tem que virar SAF. Tá, mas que tipo de SAF? Então, que negócio? Exatamente.
Porque se não tiver bem... Assim, a SAF ela é a solução de todos os problemas? Sim, porém, é aquilo que você disse. Como que vai ser feito isso? Né? Quem vai ser o homem forte do dinheiro? Quanto será o aporte financeiro para pelo menos minimizar as dívidas? Então, assim, é uma saída? Sim, porém, não é tão simples assim não. Porque se não tiver bem amarrado, dá problema. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Guarani treinando agora pela manhã no CT e os jogadores bugrinos de olho no jogo contra a equipe do Ituano. É claro que o Hélio já vem passando as deficiências do Ituano para o Guarani poder aproveitar e tentar explorar no próximo domingo às 6h30 no Brinco, mas o Hélio ainda não definiu o time. Hoje pela manhã eu estive no Brinco de Ouro, ouvi o Natan, volante da equipe bugrina, que voltou a ser titular, e ele falou um pouquinho a respeito desse tempo que ele ficou de fora, tanto pela contusão muscular, quanto pelos 7 quilos que ele acabou perdendo. Sobre minha lesão, foi uma lesão de grau 2 para 3, então é uma lesão mais delicada. E sobre a minha perca de peso, eu tive um problema de gastrite, e aí consequentemente eu não consegui me alimentar direito, e aí com isso eu perdi bastante peso e atrasou um pouco minha recuperação. E hoje estou feliz de estar voltando, poder ajudar a equipe, tá apto, né, para fazer o meu melhor dentro de campo e ajudar a instituição que é o Guarani. Bom, Natan deve permanecer entre os titulares, até porque o William Farias segue vetado pelo departamento médico. Hoje a gente não pôde acompanhar o treinamento e nem mesmo o aquecimento, mas o que eu pude observar, os jogadores estavam andando até o CT, eles saem do Brinco e vão até o CT, e eu estava no Brinco. O William Farias não estava com um grupo de jogadores, está tratando porque torceu o joelho no treino do último sábado. O Dentinho, também com um problema muscular, não estava junto com o grupo de jogadores. Não sei se vai ser liberado pelo departamento médico. Já o Emerson, lateral esquerdo, que foi poupado do jogo diante do Maringá, esse sim, está pronto, está à disposição do técnico Hélio Cizenando, se o Hélio quiser mexer no time. E quanto à meia, a armação das jogadas, o João Paulo está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Hélio vai ter que encontrar um substituto, que poderá ser, por exemplo, Diego Torres, que é um camisa 10 com as características mais parecidas com a do João Paulo, tem como opções também o Isaac e o Cauã Jesus. O treinador, além do treinamento de hoje, o Hélio Cizenando, tem mais amanhã e sábado para definir o bugre. E os ingressos já estão à disposição dos torcedores para esse jogo importantíssimo. Quem está nos ouvindo, anote aí os valores. Tobogã, R$20 com a camisa do Guarani, tobogã inferior R$30 com a camisa do Bugre, vitalícia 30 com a camisa bugrina, mais 30 de acesso, cabeceira de entrada R$10 com a camisa do Guarani. Vale lembrar que a meia entrada é para quem está cadastrado no sócio campeão free com a camisa do Guarani. Tem os outros benefícios de meia entrada para aposentado, professores e por aí vai, mas tem que se cadastrar no sociocampeão.com.br, escolher a modalidade free e comprar pelo próprio site. A expectativa de um grande público no próximo domingo, 6h30 no Brinco, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Valeu, CH! Leger, até domingo o debate é quem vai jogar no lugar do João Paulo. Eu escalaria o Cauã Jesus. Se o William Farias não tiver condições, Cauã Jesus na vaga do... É simples. Por quê? O Isaac já teve oportunidade. Mas se jogar o William Farias, muda o jeito do time jogar, não, né, acho Leger? que não. Não muda. Não? Você lembra como jogava o Guarani no Paulistão? William Farias e Natan. Lembra disso ou não? Lembra. Ele vai fazer a mesma coisa. E adianta um pouco o Carlos Eduardo, que para mim é um ganho pro Guarani isso também. Né? Porque ele tem qualidade, ele tem um bom arremate, ele tem... como é que fala? Ele tem essa
mobilidade de meio de campo, entendeu? Não, eu acho que seria uma boa também. Mas se não tiver o William Farias, eu escalaria o Cauã Jesus. Você diria então que ele faz com tranquilidade o box to box? Sim, senhor. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Na ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar a goleada do Palmeiras sobre o Jacuipense por 4-1. Na noite desta quarta-feira, no Estádio do Café, em Londrina, o Verdão está classificado para a próxima fase, oitavas de final da Copa do Brasil. O time do Palmeiras, alternativo do técnico Abel Ferreira, jogou com Marcelo Lomba no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, depois Murilo, Benedetti, Jefté, Lucas Evangelista, depois Arias, Emiliano Martínez, depois Luiz Pacheco, Felipe Anderson, depois Riquelme Felipe e Maurício, depois Larson, Luigi e Eric Belé. Já o Jacuipense do Rodrigo Ribeiro com Marcelo, Vicente Ferreira, Jones Railon, Juan, Gabriel Pereira, Tiaguinho, Daniel Costa, William, Pedro Henrique, Tiaguinho, Oliveira. Foi esta equipe baiana que iniciou a partida, jogo que teve a arbitragem do Jonathan Pinheiro. Os gols do jogo: Maurício, 23 minutos do primeiro tempo, Felipe Anderson ampliou a 24, Eric Belé, aos 36 ainda do primeiro tempo para o Palmeiras, que ampliou aos 7 minutos da etapa final com Luigi. Vicente Ferreira, que entrou no segundo tempo, marcou aos 43 minutos do segundo tempo o gol de honra do time baiano. Esta foi a ficha técnica do jogo. Palmeiras 4, Jacuipense 1 pela Copa do Brasil. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. O Conselho Universitário aprovou nesta terça-feira, dia 12, a criação de 5 novos cursos na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Os cursos de Relações Internacionais e de Inteligência Artificial e Ciência de Dados serão oferecidos já a partir de 2027. Já os cursos de História Noturno e Licenciatura em Letras em Inglês têm início previsto para o ano de 2028. Além desses, o Conselho endossou a viabilização do curso de Teatro do Instituto de Artes, que havia sido aprovado em 2019. Atualmente, a universidade oferece 65 cursos na graduação. Bom, para saber mais e para escolher o seu, acesse bandimulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Um compromisso fundamental do jornalista é